Esta sessão chama-se Andorinha Dáurica ou Andorinha Ruiva. E já vamos perceber um bocadinho melhor a razão de ser deste título que aqui está. Ora bem, então, a Andorinha Dáurica ou Ruiva. Para já vamos manter assim com estes dois nomes, já vamos explorar um bocadinho melhor essa questão. Para já vamos apresentar a espécie. Esta espécie é uma ave pertencente à família Hirundinidae, que é a família das andorinhas, e à ordem dos passariformes. Tem o nome científico Cecropis rufula, e não Cecropis dáurica, como até há muito pouco tempo era conhecida. Cecropis rufula, também já vamos falar disso mais para a frente. Tem um comprimento de 16 a 17 centímetros, embora este valor se justifique em parte pela longa cauda, como podemos ver na imagem, dado que esta espécie, em termos de corpo, não é maior que um pardal, mas a longa cauda acaba por lhe dar um valor total maior, porque, como sabemos, o comprimento das aves, por norma, mede-se desde a ponta do bico até à ponta da cauda. A envergadura é 32 a 34 centímetros, é um valor bastante elevado, que se explica pelo facto das andorinhas terem asas relativamente longas. Em termos de habitat, esta espécie pode-se encontrar em zonas variadas, seja vales mais ou menos cavados, com ou sem rochas, mas também zonas de planície, até aparece em zonas habitadas, em aldeias, em vilas, ocasionalmente até em cidades. Portanto, é uma espécie bastante eclética, onde é que elas normalmente não aparecem? Em zonas florestais muito densas. Portanto, em bosque denso já é muito difícil encontrar, porque esta andorinha, tal como as outras andorinhas, caça sobretudo no ar, caça em espaços abertos, e a floresta densa não é um sítio onde seja muito fácil estar a fazer longos voos. Elas alimentam-se, como a generalidade das andorinhas, de insetos, de invertebrados, de outros invertebrados, que são capturados em voo. Portanto, é uma ave que se consegue alimentar enquanto voa. Quanto ao ninho, o ninho ocasionalmente pode ser em fragas, e originalmente, antes de haver enfim, a civilização como a conhecemos hoje, provavelmente era o meio mais utilizado, mas hoje em dia a maioria dos ninhos que se conhecem são em construções. Construções humanas de todos os tipos. Uma das construções mais habitualmente usadas são as pontes, mas também edifícios que podem ser edifícios habitacionais, armazéns, igrejas e muitos outros tipos de construções. Eu até já encontrei ninhos em antas, portanto, aqueles monumentos funerários megalíticos que existem desde o norte até ao sul, e que são compostos por um conjunto de esteios com uma laje a fazer de chapéu, e eu já encontrei em mais de uma ocasião ninhos destas andorinhas por baixo do chapéu. Portanto, elas são bastante adaptáveis e conseguem, desde que tenham uma construção a uma altura apropriada e que tenham uma face virada para baixo, elas conseguem se instalar lá. Portanto, são bastante ecléticas. A postura tipicamente é composta por 3 a 5 ovos, e a incubação dura cerca de 2 semanas, 13 a 16 dias. Portanto, um valor mais ou menos normal para um passeriforme. Em termos de identificação, e aqui começam alguns aspectos que eu queria chamar a atenção. Esta imagem é tirada do guia do Rob Hume, de identificação das aves europeias, e este livro foi produzido em 2021, quando a nossa andorinha ainda era conhecida com o nome científico Cecropis dáurica, mas com a população ibérica a pertencer à subespécie rufula, que aqui está, subespécie rufula. Todas estas imagens dizem respeito à subespécie rufula. Só a de baixo à direita é que é da subespécie dáurica, que já lá vamos. Portanto, olhando primeiro aqui para a ave pousada, o que é que nós vemos? Uma ave, por cima é escura, parece preta ao longe, mas na verdade tem assim uns reflexos metalizados, uma espécie de azul escuro, um bocado ao estilo da andorinha das chaminés. O barrete também é escuro, e depois tem esta marca ruiva muito evidente na nuca, na parte posterior do pescoço. E também no urupígio. O urupígio também é claro, sendo bege e cor de ferrugem, ou ruivo.
Portanto, são assim as principais características. De resto, por cima é escura, a cauda é longa e fortemente bifurcada e por baixo é assim de um tom creme, como podem ver, bege. Temos aqui também o aspecto em voo, portanto asas escuras, o dorso azulado, o urpígio ruivo, mas mais na parte de cima do que na parte de baixo, a cauda preta bicolor e cá está depois também o ruivo na nuca e com uma ligeira lista muito leve, alaranjada, lista supraciliar. Aqui em voo que nós vemos as partes inferiores e notem as infracaudais, que são estas penas aqui já que cobrem a parte inferior da cauda. As infracaudais são escuras, que também é uma característica desta espécie. Por exemplo, a andorinha das chaminés tem as infracaudais claras. Aqui o juvenil, que é parecido, mas tem as cores menos intensas e a bifurcação da cauda não é tão pronunciada, que ainda não cresceram as retrizes. Portanto, isto são as características das andorinhas que nós temos em Portugal. À direita temos aqui uma imagem da subespécie asiática, que é a subespécie dáurica, ou uma outra que é prima, que é a japónica. É mais riscada por baixo e nota-se também que o colar, este colar posterior na nuca, está quebrado, reparem, é muito mais estreito e praticamente desaparece na nuca. Portanto, é uma das diferenças. A outra diferença que está aqui explicada no texto, Rump Single Tone of Orange Buff, ou seja, o urpígio tem apenas uma cor, é uniforme, ao contrário destas que nós temos aqui, que parece ser mais bicolor, ou seja, mais intenso na parte anterior e mais pálido na parte posterior. Nesta não, aqui o urpígio tem uma tonalidade mais uniforme e não tanto bicolor como a nossa. Portanto, esta é divagante, porque isto é uma ave da Ásia Oriental. Aqui algumas fotos. Primeiro, uma foto de uma ave pousada, em que podemos ver então as partes inferiores bege, com umas riscas, um riscado muito, muito tenue, e depois aqui cá está a tal lista supraciliar alaranjada e a nuca arruivada, e notem também as infracaudais pretas, como eu falei há pouco. Aqui uma imagem de um adulto em voo, podemos ver os aspectos que eu já referi, portanto o colar ruivo, o urupígio também ruivo, mas bicolor, portanto a parte da frente de um laranja mais intenso, a parte de trás mais de um tom creme, a cauda fortemente bifurcada e o dorso com este azul metalizado. Podemos ver aqui. Aqui uma outra imagem também de um indivíduo em voo, mais uma vez as infracaudais escuras são muito evidentes, umas riscas muito, muito ligeiras que nem sempre estão presentes. Muitos indivíduos são, aliás, se virmos aqui esta outra, não é esta que está aqui também tem umas riscas muito tenues que quase não se vêem, e se nós procurarmos outras imagens também vamos ver que algumas têm umas riscas muito leves, outras não têm. Mas de vez em quando aparecem umas com os padrões estranhos, como por exemplo esta, que foi fotografada no leste de Espanha, já com riscas mais intensas, a garganta fortemente riscada e a nuca ruiva e a lista supraciliar mais contrastante. É claro que nós não sabemos se esta foto, enfim, se foi objeto de algum pós-processamento que tenha, por exemplo, feito saturar mais as cores e ressaltar estes cor de laranja, mas a verdade é que estas riscas aqui estão mais contrastadas. Eu também já observei indivíduos assim, com estas riscas bastante intensas e até com as infracaudais um pouco mais claras, que me levaram a pensar se não seria outra espécie divagante vinda, por exemplo, da África. Portanto, ponho este exemplo aqui para salientar que parece existir alguma variabilidade no que diz respeito a este padrão riscado das partes inferiores. Quanto ao ninho, o ninho desta andorinha tem uma forma muito característica, ao contrário das outras andorinhas que fazem... Bom, a andorinha das barreiras escava em taludes, mas as outras que constroem ninhos de lama fazem o clássico ninho em forma de taça, mais fechado na andorinha dos beirais, mais aberto na das chaminés e na das rochas. Esta andorinha faz um ninho completamente diferente, tem uma câmara fechada com lama e depois tem um túnel de acesso. Este túnel, que é por onde se faz a entrada para a câmara, pode ter... Não sei exatamente os limites, mas eu diria que andam entre os 10 e os 20 centímetros. Portanto, podem ser bastante longos. Podem ser direitos ou podem ser em curva, mas este é o aspecto típico do ninho desta andorinha dáurica ou andorinha ruiva.
Aqui vemos o resto, presumivelmente, do ninho do ano anterior. É frequente nós encontrarmos isto, por exemplo, debaixo de pontes ou noutros edifícios, armazéns, casas de arrumos, etc., encontrar restos de ninhos que, entretanto, caíram ou foram destruídos e em que ficou só esta parte colada aqui ao teto e à parede, em que nós percebemos exatamente que era um ninho desta espécie. Porquê? Porque tem a câmara e depois cá está o túnel de acesso, que neste caso, como podemos ver, até era ligeiramente em curva. Portanto, como eu disse, é frequente, falta aqui uma grande parte, depois elas às vezes podem pegar nisto para reconstruir no ano seguinte. Às vezes também aparecem situações curiosas como esta. Esta foi fotografada em Espanha, mas eu já vi um caso parecido em Portugal, que é o que parece ser um ninho com duas entradas. Eu vi uma vez, no Alentejo, não tive a oportunidade de, enfim, não tinha nenhuma escada para conseguir espreitar e fiquei na dúvida se eram dois túneis que conduzem à mesma câmara, que é uma hipótese. Outra hipótese é haver um túnel que na verdade está fechado e não vai dar a lado nenhum, e outra hipótese ainda é haver duas câmaras independentes. Portanto, não sei, assim à vista parecem ser dois túneis que conduzem à mesma câmara, mas a foto não esclarece, e o outro ninho que eu observei também não tive a oportunidade de confirmar, mas aparentemente é algo que pode acontecer de vez em quando. Outras situações muito curiosas são estas, por exemplo, que eu encontrei uma vez num candeeiro de iluminação pública junto à barragem de Póvoa e Meadas, em Castelo de Vido, em que, portanto, é um candeeiro que está junto ao pardão, tem esta campânula de metal, e está virado para baixo, portanto esta foto é tirada de baixo para cima, tem a campânula de metal por cima da lâmpada, e então a andorinha resolveu construir um ninho aqui por cima da lâmpada, beneficiando até de algum aquecimento, possivelmente, e depois está aqui o túnel de acesso aqui um bocadinho virado para baixo na parte frontal da campânula. Portanto, um exemplo de uma situação curiosa que pode acontecer e que reforça aquilo que eu já disse, que esta andorinha é extremamente adaptável e consegue tirar partido de situações, diria, inesperadas. A nível de conservação, não há assim muitos comentários a fazer, é uma espécie comum e bem distribuída, portanto está como pouco preocupante, que é o LC, Least Concern, em Portugal, em Espanha, na Europa e a nível global. Não suscita, de momento, qualquer preocupação a nível de conservação. Agora que já falámos da identificação, vou-vos contar um bocadinho a história da presença desta andorinha na Península Ibérica. Nós hoje sabemos que em Portugal temos 5 espécies, todas elas razoavelmente comuns, pelo menos numa parte do país, mas nem sempre foi assim. No início do século XX só havia 4 andorinhas. Havia a das barreiras, a das rochas, a das chaminés e a dos beirais. E nenhum dos autores mais antigos em Portugal, até 1950, nenhum autor faz qualquer referência a esta andorinha nos seus trabalhos. Portanto, era uma espécie que há 80 anos atrás era completamente desconhecida em Portugal. Ou seja, é uma espécie que apareceu recentemente. Em Espanha apareceu um bocadinho mais cedo, esta espécie veio da África, quase de certeza, e o primeiro registro de nidificação dá-se na região de La Randa, ou La Janda, se quisermos em português, em 1919, isto fica na província de Cádiz. Havia registros anteriores muito pontuais na Andaluzia e aparentemente no país valenciano de aves que tinham sido observadas, mas podiam ser aves divagantes. Agora, em 1919, portanto há pouco mais de 100 anos, é confirmada a nidificação, e isto é confirmado através de um artigo publicado por este senhor Stenhouse, que publicou na revista Ibis, em Inglaterra, numa nota chamada Bird Notes from Southern Spain, e ele publica este texto. E reparem o nome da espécie, chama a atenção para isto: Hirundo rufula, não é dáurica, é Hirundo rufula, um macho. A single bird was seen at Laja del Ciscar. Eu vou traduzir. Uma ave isolada foi vista em Laja del Ciscar, perto da Laguna de La Randa, em 26 de abril de 1919. Portanto, perseguindo insetos na companhia de andorinhas, que presumivelmente são dos beirais, e andorinhas das rochas. No dia 2 de maio de 2020,
um casal foi visto nas fragas de Dom Pedro, a cerca de 8 milhas de distância deste local. Estavam a recolher lama, evidentemente preparando-se para nidificar. O sítio onde estas aves foram encontradas ficava a 30 milhas de distância da costa africana e elas também, uma vez que elas também ocorrem em Marrocos, não há razão para achar que elas não consigam atravessar o estreito de vez em quando. O coronel Werner informa-me que uma ave desta espécie já tinha sido vista na região alguns anos antes. Ora, eu pus aqui em 1919, que foi a primeira observação, embora, na verdade, a confirmação de nidificação feita aqui pelo Sr. Stenhouse só tenha vindo no ano seguinte, em 1920. Portanto, teriam já sido vistas na zona antes, e ele refere que já ocorreu em Marrocos. E ele publica isto então em 1921. A segunda confirmação só aparece quase 20 anos depois, perto de uma localidade um bocadinho a leste chamada Almoraima, também na província de Cádiz, em 1938. Portanto, reparem, estamos a falar há 90 anos, há 80, nem chega a 90 anos, 87 anos, só se conheciam duas confirmações de nidificação desta andorinha, referida aqui como Mirum de Rufula, mais uma vez saliente este pormenor, na Península Ibérica. Depois, em 1951, aparece a primeira confirmação em Portugal, na zona de Portel, que fica no distrito de Évora, e veio pela mão de um senhor inglês que morava no Porto, que foi, salvo erro, cônsul, chamado Henry Valdo Coverley. O Coverley era um ornitólogo muito interessado e, embora ele tenha feito mais observações na zona do Porto e de Vila Nova de Gaia, que era onde ele residia, ele deslocava-se com alguma frequência ao centro e ao sul, particularmente à zona de Abrantes e à zona de Portel. E ele tinha posto nos seus escritos que em 1945 não conhecia nenhum registro no Alentejo. Mas em 1951 é ele mesmo que encontra um ninho desta andorinha debaixo, penso que era debaixo de uma ponte, em 1951. Portanto, este é o primeiro registro em Portugal desta andorinha dáurica ou ruiva. No mesmo ano, aparece outro registro de nidificação em Espanha, na província de Ciudad Real, que fica um bocado abaixo de Madrid. Madrid é esta província triangular que está aqui no meio. Portanto, claramente, a espécie está agora a conquistar terrenos para norte. E depois, em 53, aparece na região de Madrid, em La Pedriz, e em 1959 já aparecem vários registros aqui no centro-norte da península, quer do lado português, aqui na zona do Douro Internacional, portanto em Bugador e Barca d'Alva. Barca d'Alva é em Freixo de Espada à Cinta, e do lado espanhol, nos Arribos de Duero, que é o lado espanhol do Douro Internacional, e em Ricobay, na província de Zamora, em 1959. Os dois registros do lado português são da autoria do professor Santos Júnior, que foi fundador e presidente da Sociedade Portuguesa de Ornitologia, que viria a ser fundada no Porto, salvo erro, no início da década de 1960. Portanto, estes são mais ou menos os registros que se conhecem até esta altura. Em Espanha, na década de 50, ainda há mais 3 ou 4, ali pelo centro. A partir da década de 60 e, sobretudo, da década de 70, é que começa a aumentar claramente o número de registros desta espécie. Portanto, para deixar claro, a presença desta andorinha na Península Ibérica é um fenómeno relativamente recente e em Portugal ela só é conhecida há 74 anos, desde que o Coverley encontrou um ninho em Portel, 1951. Agora, vamos continuar aqui a reconstituir a história e agora avançamos até à década de 80. E eu mostro-vos aqui a imagem do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989, mas que teve os trabalhos entre 78 e 84. E, como podem ver, até 84 já tem aqui uma distribuição bastante ampla no país. Portanto, desde que o Coverley encontrou os primeiros registros em 1951, houve aqui uma expansão bastante grande. E reparem o que diz o texto: espécie cuja distribuição está associada ao clima de tipo mediterrâneo, de acordo com Coverley e Santos Júnior, que são as tais publicações que descrevem os primeiros ninhos, a área de distribuição desta andorinha seria muito mais reduzida, pelo menos há cerca de 20 anos. Parece-nos ter havido um alargamento da sua área de cria nas últimas décadas. E no terceiro parágrafo diz: é na generalidade pouco abundante em toda a sua área de distribuição, sendo talvez um pouco mais frequente no interior sul. No interior sul estamos a falar essencialmente da bacia do Guadiana. E, portanto, há uma clara expansão nas décadas de 60, 70 e princípio de 80. O que é que nós vemos aqui?
vemos que, portanto, na década de 80, ela já está presente de norte a sul, já vem desde Trás-os-Montes, aqui da região de Bragança, até ao Algarve, mas que é pouco abundante, conforme diz no texto, e que no litoral norte e centro ainda é muito escassa. Reparem que aqui, enquanto que no interior sul e parte do interior norte a distribuição já está em todas as folhas, aqui no litoral norte e centro há muitos buracos. Portanto, por isso é que também no texto diz que é uma espécie mais do clima do tipo mediterrâneo. E já agora recordo que as bolinhas grandes são nidificação confirmada, portanto, os casos em que se viu o ninho, a bolinha média é nidificação provável e bolinha pequena é nidificação possível. Portanto, já há muitas confirmações, inclusive no litoral, aqui, por exemplo, na zona de Peniche, até no Minho, não muitas, mas há. Isto aqui será ao pé da Serra do Gerês, ali talvez na zona de Ponte de Lima ou Arcos de Valdevez. Há também registros em Miranda do Douro, portanto, vemos que a distribuição é ampla. Mas mais frequente, então, no interior sul. Agora, passamos para o segundo Atlas. O segundo Atlas é feito 20 anos mais tarde, é feito de 1999 até 2005, sendo depois publicado em 2008 ou 2009. São quadradinhos de 10 por 10 km da malha UTM, e o que nós vemos aqui, portanto, este mapa reflete a situação em 2005, que é quando o projeto termina. Vemos que no interior, na metade interior do país, já praticamente não há falhas, há muito poucas quadrículas em que a espécie não foi registada. No litoral norte e centro ainda há bastantes falhas, mas já há uma presença mais contínua. Reparem que agora já chega aqui ao litoral, por exemplo, de Viana do Castelo, e que a partir de Lisboa até aqui à zona talvez da Marinha Grande também já há uma presença pelo litoral. Então, onde ainda falha aqui na zona entre, grosso modo diria, entre Esposende e Leiria, parece ainda haver aqui muito poucos registros. Portanto, década de 2000, que nós vemos, há uma clara expansão face ao Atlas anterior, com muito menos buracos, e notem que esta malha é mais fina. Já não há descontinuidades no sul, que no Atlas anterior ainda tinha algumas, não tinha muitas, mas tinha, e agora há uma maior presença no norte, especialmente no interior. Este mapa também é do segundo Atlas, eu às vezes tenho apresentado em conjunto com o anterior, mas agora pus num slide separado. Este é o mapa de frequência, é um mapa modelado, portanto em que já foi feito um alisamento. O mapa de frequência não é bem um mapa de abundância, embora normalmente as duas coisas andem em paralelo. Isto não é abundância, porque isto não envolve uma contagem de aves, envolve uma percentagem das tétradas. As tétradas eram quadradinhos de 2 por 2 km que se visitavam no Atlas. Isto basicamente reflete a percentagem de tétradas em que a espécie foi detectada. E, portanto, o que se infere daqui é que quanto maior a frequência, quer dizer que mais comum é a espécie. Portanto, se é mais comum, é mais abundante. Embora este mapa meça a frequência. E aqui temos um gradiente de cores, e quanto mais escura a cor, significa que mais frequente é a espécie. E o que nós podemos ver aqui é aquilo que já nos dizia o primeiro Atlas, é mais frequente no interior sul, que é onde estão os vermelhos, que é aqui na bacia do Guadiana. Esta zona aqui do Alto Alentejo, por um lado, que é uma zona que vai aqui desde Nisa até Campo Maior, aproximadamente, Porto Alegre, Monforte, e depois também aqui a zona do Baixo Guadiana, entre Mértola, Alcotim e Castro Marinho. São as zonas, mas toda a bacia do Guadiana, mais ou menos, são as zonas com as cores mais intensas. Depois, à medida que avançamos para o norte e para o litoral, as cores vão ficando mais clarinhas, e no litoral norte, embora haja alguns registros, a frequência é tão baixa que já não aparece o amarelo. Portanto, o que este mapa nos diz é exatamente este gradiente de abundância. Portanto, na década de 2000, vemos que é mais frequente a sul do Tejo, é o que este mapa nos diz, em especial na bacia do Guadiana, e que é mais escassa no noroeste. Agora passamos para o terceiro Atlas, e no terceiro Atlas eu aqui não ponho o mapa de distribuição, ponho só o mapa de comparação. Temos bolinhas de 3 cores. Azul é as quadrículas onde mantém desde o segundo, vermelho é onde desapareceu e verde é onde apareceu de novo. E o que é que nós vemos aqui? Há uma grande mancha verde no litoral norte e centro. Portanto, todos aqueles buracos que havia no litoral norte e centro, todos não, mas quase todos foram tapados. Portanto, já não há aqui uma grande mancha branca, há no litoral norte e centro, mas agora já é uma presença frequente no Douro Litoral, no Minho e na Beira Litoral. De resto, bolinhas vermelhas muito poucas, e muitas delas só em quadrículas marginais. Portanto, a expansão das décadas anteriores continuou até ao terceiro Atlas. Portanto, a situação em 2020, a expansão prossegue e abrange agora a área de distribuição, todo o território continental. Já agora refiro que esta andorinha não ocorre nas ilhas, portanto é só do continente. Há ainda algumas falhas, mas há poucas no noroeste do país,
Portanto, elas conseguiram colonizar as zonas de clima atlântico também, já não estão apenas nas áreas de clima mediterrâneo. Esta informação está no site da lista vermelha, que é onde está o Atlas, os resultados do terceiro Atlas. Agora vamos olhar para a situação em Espanha. Em Espanha, eu mostro-vos aqui a distribuição no segundo Atlas. O segundo Atlas espanhol foi feito mais ou menos ao mesmo tempo do nosso segundo Atlas, embora só tenha durado 4 anos. Foi de 1998 até 2002, se não me falha a memória, até 2001 ou 2002. E o que é que nós vemos? Vemos uma mancha praticamente contínua, abrangendo aqui toda a Andaluzia, aqui embaixo, toda a Extremadura, que é esta zona, e uma parte da Meseta Norte. Portanto, isto é a Meseta Sul, é chamada a Meseta Sul, isto é a Meseta Norte. Na Meseta Norte elas vão aqui até ao Vale do Douro, o Douro passa aqui, está aqui o Douro Internacional, continua por aqui. Acima do Douro já há muito poucas, há aqui uns núcleozinhos na Galiza, nas Astúrias, também aqui mais em Castela e Leão, mas são muito menos. E na Catalunha também relativamente poucas, como podemos ver, há assim uns núcleos. No país valenciano algumas. Portanto, uma andorinha que no segundo Atlas estava presente no sul, no centro, centro-oeste e em certas zonas do leste. De resto, vastas áreas de ausência no norte. Quando passamos para o terceiro Atlas, que foi publicado há poucos anos, o terceiro Atlas, como eu já referi anteriormente, não cobriu a Espanha toda, portanto a comparação só é possível nas regiões em que foi feito trabalho no terceiro Atlas, mas aqui são as bolinhas azuis que nos assinalam as zonas novas. Amarelo são aquelas que continua e vermelho onde desaparece. E o que é que nós vemos? Muitas bolinhas azuis aqui na Catalunha. Portanto, a Catalunha, entretanto, foi praticamente toda ocupada. Aqui o país valenciano também. E na Meseta Norte já há muitas bolinhas azuis. Entraram mais na Galiza e aqui na zona, na chamada região eurosiberiana, que apanha também as Astúrias, a Cantábria e o País Basco. Portanto, uma expansão para norte, quer para a Galiza, quer para a Catalunha, uma clara expansão também em Espanha, tal como se tem registado em Portugal. Recordo que em Espanha elas então apareceram há cerca de 100 anos, 1919, 1920, e depois foram-se expandindo pela península e têm estado a conquistar novas áreas. Aqui mostro-vos um gráfico com a tendência populacional em Espanha de acordo com o programa SACRE, que é o programa equivalente ao CAC da CEPEA. O SACRE é o Seguimento de Aves Comuns Reprodutoras em Espanha. O gráfico só vai até 2018, eu ainda não sei quando é que vão ser publicados gráficos atualizados, mas já nos dá aqui a evolução ao longo de um período de 20 anos. O que nós vemos aqui, isto parte do valor zero, que é no ano de referência. Há aqui muitas oscilações ao longo dos anos. Portanto, há anos melhores e anos piores. Por exemplo, em 2018 parece ter havido uma queda grande. Portanto, assim olhando para este período de 20 anos, dir-se-ia que a tendência é lateral, ou talvez com um leve pendor ascendente. Não é assim uma tendência ascendente clara, como eu disse, tem anos melhores e anos piores, mas a verdade é que a linha nunca veio abaixo do zero de 1998, portanto tem estado sempre acima, por isso é que eu digo que também tem um leve pendor ascendente. O que faz sentido tendo em conta a expansão que esta andorinha tem estado a ter em Espanha. Agora olhamos para o mapa da Europa. O mapa da Europa, este mapa é do segundo Atlas Europeu, que é do EBBA2.info. O segundo Atlas Europeu foi feito, salvo erro, entre 2010 e 2015, foi publicado em 2020 e encontra-se online neste site. E aqui é um mapa da abundância. A abundância neste Atlas é dada por uma escala logarítmica que corresponde ao número de casais estimados em cada quadrícula, e as quadrículas são de 50 por 50 km UTM. E, portanto, nós vemos que aqui temos 4 gradientes de cores neste mapa. Temos as mais pequeninas, que são de 1 a 9 casais, depois as intermédias, que são de 10 a 99, estas mais escuras de 100 a 999 e depois estas de 1000 a 9999. O que nós vemos é que é aquilo que já sabíamos para Portugal e para Espanha, é mais abundante no sul, que é onde temos as bolinhas escuras, sul e leste de Portugal, tanto em Portugal no interior sul, e depois sul e centro de Espanha, e vai a abundância diminuindo quando andamos para norte. Elas estão presentes no norte, mas são muito poucas. E depois há outra zona de abundância importante, na Grécia e nos Balcãs. Portanto, muito comum na Grécia, e subindo também até aqui à Bulgária e à Macedónia, à Bósnia, mas depois a abundância vai diminuindo para norte. Curiosamente, em Itália, as bolinhas são todas muito claras. Portanto, embora esta espécie seja uma espécie, sobretudo do Mediterrâneo,
tem um núcleo forte na Península Ibérica, outro na Grécia, mas por qualquer razão a Itália não parece até agora ter sido ter sido muito colonizada por esta espécie, aparecem números muito reduzidos. Há também aqui um núcleo relevante em Chipre, podemos ver aqui à direita. Na Turquia as bolinhas estão todas a cinzento, presumivelmente porque não foi quantificado. Em França, elas também ocorrem no sul de França, já agora, mas as bolinhas também estão a cinzento, portanto não há aqui dados quantitativos, por isso não sei dizer quão abundantes é que serão por aqui. Agora, quando comparamos este Atlas com o Atlas anterior, com o primeiro, aqui também é visível a expansão. Desde logo em Portugal, chegado ao noroeste, e em Espanha. Em Espanha ocuparam praticamente todo o terço norte da península que não estava ocupado no Atlas anterior. As bolinhas azuis, aliás, os quadrados azuis, são os quadrados que foram ocupados desde o primeiro Atlas dos anos 90 até ao segundo Atlas. Portanto, parte norte de Espanha e parte do leste ocupado. Também certas zonas do sul de França houve uma expansão. A Itália, onde eu disse que não havia muitas, apesar de tudo, muitas já havia no Atlas anterior, mas parece ter havido aqui uma colonização recente, porque há muitos quadrados azuis na Sardanha, na Itália e na Sicília. E mesmo nos Balcãs também parece ter havido uma expansão para norte. Está assim umas bolinhas, uns quadrados vermelhos espalhados que são de onde a espécie desapareceu, mas o tom azul domina, e isto mostra que esta andorinha continua a conseguir avançar pela Europa. A nível europeu, a tendência populacional é esta. Isto são dados do programa do European Bird Census Council, portanto, que faz a monitorização, compila os dados dos programas de monitorização europeus. Eles dizem aqui que a tendência está estável, isto vem desde 1998, e eles dão alguns números. A tendência de longo prazo, eles dizem que é 7%, que é desde que o programa começou, e a tendência há 10 anos, que é de médio prazo, é menos 12%. Eles dizem no texto que isto vai até 2023, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque eu, quando comparo este valor de 2023 com este, isto dá-me para aí mais 50%. Portanto, se calhar estes valores se calhar referem-se a 2022, em que aqui sim subiu se calhar 7% e que em 10 anos caiu 12%. Não tenho a certeza, mas isto são os valores que estão lá no quadro que acompanham o gráfico. De qualquer forma, assim, visualmente, vemos uma situação parecida com a que temos em Espanha, que é muitas oscilações. Aliás, não me surpreende que este gráfico seja parecido com o de Espanha, porque esta espécie ocorre em poucos países na Europa e Espanha é um daqueles que tem maior peso em termos populacionais e, portanto, os dados de Espanha acabam por ter muita expressão neste gráfico. Cá está a tal subida de 2017 que vimos em Espanha e depois uma queda em 2018. O gráfico de Espanha termina aqui e o que nós podemos vir para a direita é uma continuação destas oscilações. Portanto, o que vemos é uma expansão a nível geográfico, sem dúvida, mas não um aumento a nível de números. E, de facto, isso está um bocadinho em linha com o que eu vou observando. Eu continuo a observar a espécie, observo em novos locais, mas não observo maior quantidade. Portanto, a minha percepção é um bocadinho esta, a nível de densidade, nos sítios onde já ocorria, essa densidade mantém-se. E agora vamos falar de um dos aspectos também relevantes para compreendermos a situação desta andorinha, que é a questão da distribuição mundial e a questão taxonómica. Quando nós vamos ao site da BirdLife, que é a organização de que a CEPEI é parceira em Portugal, a BirdLife International, que é uma organização mundial para a conservação das aves, uma organização não governamental, no site da BirdLife encontramos este mapa, quando escrevemos Cecropis daurica. Portanto, tem aqui na Europa a distribuição que nós já conhecemos, portanto, Península Ibérica e Balcãs, praticamente não há Itália, depois há em Marrocos, depois Médio Oriente, aqui numa zona que vai desde Israel, Turquia até ao Irão, e depois aqui mais umas manchas na Ásia Central, nestes países, que é Turcomenistão, Quirguistão, Cazaquistão, Noroeste da China, vizinhos, e depois ainda Mongólia, Norte da China, Rússia, Japão. Isto são as zonas a amarelo, que é onde elas são migradoras. Depois a verde, as zonas onde estão o ano todo, que inclui a Índia, a Indochina, a Indonésia, Filipinas e ainda aqui uma faixa na África tropical e ainda na Arábia Saudita. Portanto, como podem ver, há populações residentes na faixa tropical, quer da África, quer da Ásia, e depois há populações estivais na Europa, sobretudo a norte dos Himalaias, e depois há aqui manchas azuis, que é onde elas migraram. Portanto, há aqui populações que se misturam. Só que, desde há pouco mais de um ano, foi publicado um artigo que fez com que várias autoridades taxonómicas decidissem traçar aqui uma linha de corte.
traçar aqui uma linha de corte e dividir estas populações em duas espécies distintas. A linha passa por aqui, ou seja, de um lado as populações europeias, africanas, do Médio Oriente e ainda aqui desta zona da Ásia Central até ao Cazaquistão, que pertencem a uma espécie, e do lado de lá da linha estas outras que apanham a Ásia Oriental, chamado Extremo Oriente, a Índia, a Indochina e a Indonésia. E depois estas até vão aqui invernar a Austrália. O critério para ser aqui a divisão tem a ver com as características. Eu há pouco já falei da subespécie rufula e da subespécie dáurica. A BirdLife ainda não representa isto no site, porque a BirdLife ainda não reconheceu esta divisão. Mas o Clements, que é seguido pelo eBird, e o IOC, que é a classificação seguida pelo portal avesportugal.info e pelo site avesdomundo.info, já reconhecem esta separação. E então passaram a considerar aqui duas espécies. Portanto, agora, os mapas aqui estão, enfim, como veem, as regiões estão parcialmente sobrepostas, porque a Índia aparece aqui duas vezes, mas agora temos à esquerda o mapa de distribuição da espécie Cecropis rufula, que é a que nós temos em Portugal, e à direita o da Cecropis dáurica, que é a que então ocorre para lá daquela linha. Isto são os mapas que aparecem no site Birds of the World, que é da mesma entidade que é o Cornell Lab, que é responsável pelo eBird e que já reconhece esta separação. Portanto, temos duas espécies. Agora, eu recordo, naquela notazinha que eu partilhei sobre o primeiro registro de nidificação em Espanha, que a ave aparecia lá como Irundo rufula. Portanto, a primeira vez que ela é descrita para o sul de Espanha, ela já era considerada rufula. Portanto, há aqui um instante no tempo em que alguém decidiu, isto afinal é tudo a mesma espécie e a nossa também se chama dáurica. Bom, então em que é que ficamos? É a andorinha dáurica ou é a andorinha ruiva? Temos aqui duas espécies. Para responder a esta questão, vamos olhar também para o nome científico. Eu costumo apresentar esta ficha logo no início, mas hoje guardei aqui mais para o final para, enfim, associar isto mais diretamente à distribuição. Como vimos, temos agora duas espécies, uma que é a Cecropis dáurica, anteriormente Irundo dáurica, que ela depois mudou de género, e outra que é a Cecropis rufula, que também vinha descrita como Irundo rufula. O que é que isto quer dizer? Bom, Cecropis vem do grego Kekropis e significa mulher ateniense. Eu, embora tenha feito algumas pesquisas, não consegui encontrar a relação entre a designação de uma mulher ateniense e a atribuição deste nome a uma andorinha. Possivelmente terá a ver com alguma questão da mitologia grega, porque há muitos nomes de aves que estão relacionados com histórias da mitologia. Neste caso não consegui encontrar, portanto só consegui saber que Kekropis significa mulher ateniense. É capaz de haver alguma lenda que explique esta relação. De qualquer forma fica aqui o significado. Agora, vamos ao dáurica. Dáurica é um adjetivo pátrio, ou um adjetivo, um topónimo, um gentílico, que se refere à dáurea. E já vamos ver o que é isto da dáurea. Quanto ao rufula, rufula é um nome que vem do latim, o masculino é rufulus e significa avermelhado, e que deriva de rufus, que significa ruivo. Portanto, rufulus será avermelhado ou arruivado. E, portanto, rufula significa ruiva ou arruivada. É o que isto significa. Portanto, traduzindo literalmente estes nomes, e se aceitarmos que Kekropis significa andorinha, embora, como eu disse, não tenha conseguido perceber aqui a relação, Kekropis dáurica ou Cecropis dáurica significa andorinha da dáurea e Cecropis rufula significa andorinha ruiva. Mas vamos perceber melhor a origem destes nomes e então eu agora vou apresentar aqui uns mapas para ajudar a entender o que é isto da dáurea. Isto é um mapa do século XIX, 1851, salvo erro, e o que nós vemos aqui é, em cima, a Rússia, aqui à direita, onde está aqui este senhor montado no camelo, aqui a Mongólia, e aqui até está escrito Manchúria, isto já faz parte da China. Aqui à direita está o Mar do Japão, e depois à direita aparece o Japão. Portanto, isto é um mapa que está na Wikipédia, é um mapa antigo, de 1851, e reparem o que está aqui escrito agora, eu tenho o rato. Aqui está aqui à esquerda o Lago Baikal, que é o maior lago da Ásia, aliás, penso que é o maior lago da Terra, e reparem o que está aqui escrito, Dáurea.
é aqui, Dáuria. Dáuria é o nome desta região que se estende por uma parte da Rússia, da Mongólia e do noroeste da China. Até atualmente está descrita uma região que é muito interessante em termos ecológicos e de conservação, que é a Daurian Forest Steppe Ecoregion, portanto a ecorregião da floresta dáurica da Steppe. E aqui vemos em cima a Rússia, cá está o Lago Baikal, aqui a Mongólia e aqui a China. Portanto, isto apanha uma parte, um cantinho da China, o sul da Sibéria e o nordeste da Mongólia. É então a região a ecorregião da Dáuria. Esta região está, portanto, só aqui para relembrar, os 3 países que partilham esta região conhecida como Dáuria, embora não seja uma região administrativa. Esta ecorregião é uma região, como eu disse, interessante em termos de conservação, e até há documentos da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, a falar desta ecorregião da Dáuria, e que diz conservando o último grande grassland, portanto é uma zona de herbáceas, uma planície de herbáceas da Ásia Oriental. A estepe dáuria, a estepe dáurica, se quisermos, da Ásia Oriental. É assim um bocado este aspecto que isto tem. É uma região interessante em termos ecológicos, como disse. E a própria Unesco já classificou como sendo também património mundial esta região que eles chamam Landscapes of Dauria, portanto, as paisagens de Dáuria. Cá está novamente a Rússia, a Mongólia e a China, e depois estão aqui os limites da região considerada, e aqui a cor de laranja, as principais localidades. Portanto, estão aqui os limites das paisagens da Dáuria. Eu estou a apresentar isto para vos ajudar a entender a localização geográfica desta região que dá origem ao nome dáurico. Portanto, agora, posto isto, vamos retomar aqui os nossos 2 mapas, que já vimos há pouco, à esquerda a Cecrópis Rufula e à direita a Cecrópis Dáurica. Ora, a Cecrópis Rufula, que é a que ocorre em Portugal, foi descrita pela primeira vez por um senhor que era um naturalista holandês chamado Temminck, que é o Conrad Temminck, e o protónimo, ele colocou isto, como era uma andorinha, colocou no género Irundo, ele chama-lhe Irundo Rufula. E ele descreve isto em 1835. Ora, 1835 é muito anterior ao aparecimento da espécie na Península Ibérica, como já vimos, é no século XX. Mas a type locality não está muito claro onde é que isto foi, porque aparecem aqui 3, diz Egito, Sicília, Japão. Às vezes estas descrições antigas não se sabe muito bem onde é que foram feitas. Japão, claramente, aqui deve ser um erro. E Sicília também não tenho a certeza se havia registros ou não. Eu presumo, como aparecem aqui 3 localidades, que ele tenha descrito isto no Egito, mas não sei se foi o caso ou não. Portanto, a localidade tipo não está clara, eu presumo que tenha sido no Norte de África. Agora, foi em 1835, que é uma data em que esta espécie era completamente desconhecida na Europa. Descreve como Irundo Rufula, atualmente chama-se Cecropis Rufula, por isso é que o nome está entre parênteses. A dáurica propriamente dita, a Cecropis dáurica, é descrita por um outro naturalista chamado Laxman, em 1769, é muitíssimo anterior a esta descrição, e ele descreve como Irundo dáurica. E porquê que é Irundo dáurica? Porque ele a encontra na Sibéria, está aqui, type locality Siberia, Mount Schlangen, near Zmainogorsk, Rússia. Eu estive a procurar onde é que é isto, fica aqui mais ou menos nesta zona, um bocadinho a norte desta junção entre o Cazaquistão e a Mongólia. Portanto, ele encontrou aqui, isto não é bem na Dáuria, porque a Dáuria é um bocadinho mais a leste, mas isto é onde ele terá recolhido, o type locality é onde foi recolhido o espécime tipo. Não quer dizer que ele não tenha observado aqui noutros locais. Seja como for, ele recolheu esta espécie na Ásia, associou à região da Dáuria e por isso chamou-lhe dáurica. É essa a origem do nome. A nossa é descrita cerca de 60 ou 70 anos depois, com o nome Rufula, portanto o Temminck até considerou que era uma espécie diferente, que é aquilo que se considera hoje em dia. Houve uma altura em que alguém, que eu de facto não localizei esse artigo, resolveu que isto a Rufula afinal é a mesma espécie da dáurica. Só que é a dáurica que toma precedência. Porquê? Porque há uma regra chamada regra da prioridade que diz que quando há uma fusão de 2 espécies é a mais antiga que prevalece.
A mais antiga é a dáurica, que era a do Laxman, e então a nossa é que passa a integrar como subespécie da outra, e esta passa a ser Cecropis dáurica dáurica, e esta passa a ser Cecropis dáurica rufula, porque a espécie mais antiga é que prevalece. Quando elas são separadas novamente, esta recupera o estatuto de espécie que já lhe tinha sido atribuída pelo Temminck, que é Hirundo rufula, que, como eu já referi, significa andorinha ruiva. E esta é a andorinha dáurica, que é a andorinha da Dáurea. Bom, isto então, com esta separação, isto coloca-nos um problema. Que nome comum é que nós devemos usar para uma andorinha que nós sempre conhecemos como dáurica, mas que agora foi dividida em duas, e aquela que cá ocorre não tem nada a ver com a região que deu origem, que é a Dáurea, né? Portanto, esta andorinha não ocorre na Dáurea, dado que agora é considerada uma espécie diferente. E quando há uma divisão de uma espécie em duas, e sobretudo quando é uma espécie que nos afeta, nós temos que refletir um bocadinho que nome é que faz sentido usar nesta situação. Porque nós temos que arranjar nomes diferentes para as duas espécies. E nem sempre é fácil responder a estas questões, até porque as questões dos nomes comuns são sempre uma questão sensível, porque as pessoas estão habituadas a usá-los no dia-a-dia quando são espécies que ocorrem cá. Quer dizer, se fossem espécies de outros continentes só, a questão não é tão premente. E, portanto, convém sempre pensar nestas coisas com alguma cautela, e a abordagem que eu gosto de fazer é olhar que abordagem é que outros idiomas noutros países fizeram para resolver esta questão. Então fui ao Birds of the World e fui ver os nomes que lá estão em diferentes idiomas. Eles têm lá muito mais idiomas, mas eu escolhi só aqui alguns para ver o que lá tem. E então, para já, começamos aqui pelo português, está aqui. Os nomes que lá estão são para a dáurica, andorinha dáurica. Por acaso eu podia ter trocado as colunas, porque a rufula é que é a nossa que está mais a oeste, mas não faz mal. Portanto, a dáurica aparece como andorinha dáurica oriental e a nossa como andorinha dáurica ocidental. Eu gostava de esclarecer que os nomes que aparecem no IBERT... Portugal não há nomes oficiais das aves. Portanto, os nomes que aparecem no IBERT são uma escolha pessoal dos coordenadores do IBERT para Portugal. Portanto, não refletem uma nomenclatura oficial, são uma escolha que é legítima, mas que obviamente não é a única, e os nomes em Portugal nem sempre dão consenso, portanto isto é uma escolha possível. Eu confesso que não gosto muito de nomes com duplo descritivo, que acho que ficam muito longos. Eu gosto mais de ir pela lógica do Linneu, que é ter um substantivo e um adjetivo, embora reconheça que isso nem sempre é possível. Agora, neste caso em concreto, eu não me agrada muito a inclusão do nome dáurica para uma espécie que ocorre cá que já nada tem a ver com a dáurea, porque elas de facto foram divididas. Imaginem que em vez de ser da dáurea era da China, e que o Laxman tinha chamado a andorinha chinesa. E nós então íamos ter agora a andorinha chinesa oriental e a nossa era a andorinha chinesa ocidental. Não fazia muito sentido, na minha opinião, porque estávamos a associar a uma região em que a espécie não ocorre. Mas a resposta também não é fácil e, portanto, vamos ver o que é que fizeram outros idiomas. No espanhol fizeram exatamente a mesma coisa, golondrina dáurica oriental e golondrina dáurica ocidental. Embora eu, conhecendo o historial da evolução dos nomes em Espanha, eu estou convencido que mais cedo ou mais tarde os espanhóis vão encontrar uma alternativa para este nome e vão simplificá-lo com outra alternativa. Como, por exemplo, o que fizeram os franceses. Em França, a andorinha dáurica, antes da separação, já tinha este nome, Hirondelle rousseline. Hirondelle é andorinha e rousseline significa arruivada. Portanto, eles nunca lhe chamaram dáurica, chamaram sempre Hirondelle rousseline. Agora que houve a separação, a nossa mantém o nome e a outra chama-se Hirondelle striolée. Striolée quer dizer estriada, porque entretanto há uma násia que foi fundida com a dáurica, que é a Cecropis striolata, e eles aproveitaram esse nome, striolée, e aproveitaram para a Cecropis dáurica. Em inglês também foram para o Eastern e para o European, mas aqui não tem o termo dáurica, tem o Red Rump. O Red Rump é do Urupijo ruivo, portanto tem andorinha, porque antes da separação era só Red Rump de Swallow, que é a andorinha do Urupijo ruivo. Então eles chamam andorinha do Urupijo ruivo oriental e andorinha do Urupijo ruivo europeu. Também não gosto desta solução, porque eu acho que são nomes muito longos, e eu gosto de soluções mais curtas. Em alemão, a nossa já se chamava assim antes da separação Rötelschwalbe, que também significa andorinha ruiva, mais uma vez uma tradução do nome científico. Enquanto que agora a oriental, eles cunharam este nome Strichel Rötelschwalbe. Schwalbe é andorinha, Rötel é a ruiva e Strichel neste caso refere-se ao riscado do peito.
Portanto, podemos ver aqui diferentes soluções. Há um que eu achei particularmente engraçado, que é este da Galiza. Na Galiza, em galego, nós já tínhamos a andorinha dáurica, e agora, depois da separação, eles encontraram aqui uma solução muito interessante. A dáurica, que é a asiática, eles mantiveram o nome andorinha dáurica, que é o que faz sentido, refere-se à região, e para a nossa chamam-lhe andorinha das pontes, que é, no fundo, uma referência ao habitat, porque, como eu disse há pouco, um dos tipos de construções que elas mais utilizam para fazer os seus ninhos são precisamente as pontes, constroem debaixo dos arcos, e então o nome Andorinha das Pontes é um nome bastante feliz, na minha opinião, porque reflete um dos habitats preferenciais, tal como nós temos o pilrito das praias e a funha dos juncos e a cotovia das árvores e tantas outras espécies em que o nome faz referência ao habitat. Bom, eu nesta situação, a minha preferência vai para a tradução direta do nome científico, que será andorinha ruiva, que é o significado do rufolo. Eu gosto sempre reparem que o nome científico é sempre uma escolha de quem descreveu a espécie. E a lógica do Linneu é ter um substantivo e um adjetivo. E, portanto, quando a tradução do nome científico, a tradução direta, é possível e é rigorosa, é sempre uma das minhas soluções preferenciais. Eu confesso que gosto mais do nome Andorinha Ruiva, que é o que está escrito no nome científico, é um nome curto e fácil de memorizar e que descreve corretamente a espécie, do que uma solução com um duplo descritivo como a Andorinha dáurica ocidental. Dito isto, obviamente que cada qual usará o nome que entender, porque, como eu disse há pouco, em Portugal não há nomes oficiais, talvez um dia venha a haver, mas neste momento não há. Há diferentes listas de nomes, há diferentes visões sobre os nomes que devemos usar e, portanto, enfim, eu dou aqui apenas a minha opinião sobre o que eu acho que faz sentido numa situação destas. Vamos então terminar esta sessão. Eu ainda mantenho de qualquer forma aqui o título Andorinha Dáurica ou Ruiva, para recordar que isto é uma questão que permanecerá em aberto. Eu vou continuar a usar o nome Andorinha Ruiva pelas razões que já expliquei, mas vamos recordar aquilo que vimos na sessão de hoje. Então, a Andorinha Dáurica ou Ruiva, Dáurica neste caso será Dáurica Ocidental, nidifica na Eurásia e em África. Eurásia, portanto, Europa, Médio Oriente e parte da Ásia Central, e também Norte da África e África Tropical. Vimos que a população é parcialmente migradora, portanto, as aves que estão no Mediterrâneo ou na Europa migram, mas depois na África tropical há populações residentes. Também aprendemos que colonizou a Península Ibérica a partir do século XX, com o primeiro registro de nidificação na zona de Cádiz, Andaluzia, em 1920, portanto há pouco mais de 100 anos, é uma colonizadora relativamente recente. Portanto, a primeira confirmação em Cádiz e que desde então não tem parado de se expandir para norte, e que em Portugal a primeira confirmação de nidificação se deu em 1951 em Portel, no interior alentejano, através de uma observação do Henry Valdo Caverley, e desde então esta espécie, tal como em Espanha, não tem parado de se expandir, já chegou a todo o território continental, mas vimos também que é mais comum no interior, em especial no sul, do que no litoral. Em relação à taxonomia, vimos que a Cecropis rufula foi recentemente separada da Cecropis dáurica, embora no passado já tivessem sido consideradas espécies separadas, depois foram ambas agregadas numa mesma espécie e agora foram novamente separadas. Vimos que Dáuria é o nome de uma região da Ásia Oriental que está repartida entre a Mongólia, o sul da Rússia e uma porção no norte da China. E finalmente vimos que Andorinha ruiva é a tradução direta para português do nome científico. Chegamos assim ao final desta apresentação sobre esta curiosa andorinha, que é a minha andorinha preferida, devo dizê-lo. É uma andorinha com uma história muito curiosa, tem uma taxonomia complexa e que, quiçá, irá continuar a expandir-se, portanto, no futuro tenha novas espécies para contar. Muito obrigado pela atenção e, como sempre, fico à disposição para as vossas questões.